Nós vamos falar sobre as duas testemunhas e também sobre todo o panorama desse capítulo, Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e o que neles adoram. A vara significa medida, né? O templo de Deus é medir as pessoas que estão dentro da igreja. Isso significa o arrebatamento, essa medição aí que começa. Medir o templo de Deus e o altar e o que neles adoram. Quer dizer, mede a igreja. Por que medir a igreja? Porque há um julgamento. Quem é que está com a vida em dia? Essa é a medida. Então, julgar os crentes. Isso aqui é o arrebatamento. Tudo começa pelo arrebatamento. Agora, no verso 2. Deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Quer dizer, mede só o templo. O que está fora do templo, as pessoas que não são crentes, quem não crê em Jesus, deixa, não meça, para medir depois. Porque foi dado para as nações. Quer dizer, vai ser um tempo, aí começa a grande tribulação. Só que aqui ele fala em 42 meses, que são 3 anos e meio. É só você fazer a conta. 42 meses significa 3 anos e meio. É o tempo da primeira parte da grande tribulação. Verso 3. E darei poder, durante esses 3 anos e meio, darei poder a minhas duas testemunhas. Profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Isso aqui, 1260 dias, é o mesmo 3 anos e meio, que é o 42 meses. Então, aí você vê, 42 meses vezes 30 vai dar 1260. É igual a 3 anos e meio. Por que ele fala anos aqui? 1260 anos. Porque um ano para Deus é como um dia. Dia, ano, semana. Daniel fala 7 semanas. Mas na realidade são 7 anos, contando no nosso tempo. Né? No nosso tempo de hoje, são 7 anos. Os profetas, eles falam que é para justamente o intelectual não entender. Darei poder a minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. O que significa as duas testemunhas estarem vestidas de pano de saco? Pano de saco, o povo do Velho Testamento se vestia quando eles queriam mostrar que estavam arrependidos. Por que as duas testemunhas vão estar arrependidas? Porque elas vão estar na grande tribulação. Porque estando na grande tribulação é quem não foi arrebatado. Porque uma parte foi arrebatada. A igreja de Cristo foi arrebatada. Quem é que ficou? São as duas testemunhas. Uma parte da igreja de Cristo fica. É esse povo que vai para a igreja e que não gosta da palavra, não está em ligação com Deus, está em algum pecado e vai ficar. E a outra parte do povo, que é a outra parte? A outra parte é o povo judeu, porque o arrebatamento é só para aqueles que creem em Jesus. O arrebatamento é para a noiva de Cristo. O povo judeu não faz parte. A noiva de Cristo é a igreja que vai ser arrebatada, uma parte, porque a outra parte vai ficar. Quando ele fala duas testemunhas, ele está se referindo ao povo de Israel e a igreja que ficou. Serão as testemunhas que Deus falou que iria acontecer. Lá em Isaías ele fala: vós sois minhas testemunhas. Então nós somos testemunha de Cristo hoje. Mas só que uma parte dessa testemunha de Cristo fica. É justamente a parte que não vai ser arrebatada, que não é noiva. Aí no verso 4, ele diz quem são as testemunhas. Preste atenção. Verso 4. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Primeiro eu quero dizer que o Deus da terra chama-se Jesus. E quem são as duas oliveiras? Uma oliveira é a oliveira verdadeira. Romanos 11. Oliveira verdadeira e oliveira brava. Nós, o povo gentil, nós somos oliveira brava. O povo judeu é a oliveira verdadeira. Só que Deus cortou os ramos
para enxertar as oliveiras bravas. Então, nós somos jambuzeiro. Paulo fala jambuzeiro. Fomos enxertada na oliveira verdadeira. Então, as duas oliveiras, a brava e a verdadeira, o povo de Israel e o povo de Judá. Os dois castiçais, o castiçal é aquela lâmpada que ilumina, né? Então, chama-se de candelabro, o castiçal, representa a igreja. Apocalipse 1 fala que os castiçais representam a igreja. Então, dois castiçais que significa que tem duas igrejas. Mas quais são as duas igrejas, pastor? O povo de Israel e o povo gentil. As duas igrejas. Uma igreja acredita em Cristo e a outra não acredita. A outra está em Deus ainda. Está no Velho Testamento. Uma é do Velho Testamento e outra é do Novo Testamento. É a palavra de Deus dividida, né? Velho e Novo Testamento. Então, o povo de Israel continua no Velho Testamento, seguindo o Velho Testamento, seguindo as leis, guardando o sábado. Nós já estamos pela promessa, nós estamos pela fé. O povo de Israel por vista e nós por fé. Então, por isso que são duas igrejas, uma por vista e outra por fé. São duas promessas, uma promessa de terra, que foi dada para Abraão, e outra promessa de céu, que foi dada por Jesus. Jesus promete céu, salvação, através da fé. Então são duas promessas. Uma por vista, terra, que se vê, e outra por fé, que não se vê. A por fé é maior. Então são duas casas. A primeira casa e a segunda casa. São dois reinos. O primeiro reino e o segundo reino. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi quem? Davi. Então, Saul é de Israel, das montanhas. Davi é da onde? Judá. A primeira casa é Israel, Saul, e a segunda casa é Davi, Judá. Então são dois reinos que você lê a palavra e vai sempre citar os dois reinos. E você, Israel, e você, Judá, Israel e Judá. Ele vai sempre fazer menção das duas casas. A não ser quando ele esteja falando antes de Moisés. Aí ele vai falar Israel. Porque Judá pertence a Israel. Porque Judá é dentro de Israel. Então, o verso 4, ele diz as duas oliveiras. Ele explica quem é as duas testemunhas. Então, as duas testemunhas não tem nada de Elias e Moisés, Elias e Eliseu, Elias e não sei quem. As duas testemunhas são as duas casas. Primeira casa e a segunda casa. Primeiro reino, segundo reino, Israel, Judá. Agora, verso 5. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, das duas testemunhas. Por que vai sair fogo da boca? A primeira casa é o povo de Israel. Esse povo vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas por que eles só vão ser batizados depois? Porque eles não creem em Jesus. E o batismo com o Espírito Santo é só com Jesus. Só através de Jesus. Quando João vai batizar Jesus, ele fala assim, eu batizo com água, mas esse aqui batida com fogo, que é o Espírito de Jesus. É o Espírito que nós possuímos, que é o Espírito Santo. Fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Se alguém quiser fazer mal, importa que seja morto. Isso darei poder a minhas duas testemunhas durante o período de 3 anos e meio, 42 meses. É o que estava lá em cima. Duas testemunhas terão poder no período de 42 meses, que são 3 anos e meio. Verso 6. Essa tem poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir toda a terra, toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Então, as duas testemunhas, durante o período da grande tribulação, elas vão sofrer um ataque, porque todo o povo vai ficar contra. Por que vão ficar contra as duas testemunhas? Porque muitas pessoas vão ser arrebatadas e elas vão ter que dar conta dessas pessoas que sumiram. Mas não é só isso, eles vão ser culpados, Israel vai ser culpado desse desaparecimento em massa durante 3 anos e meio. Aí verso 7, olha o que o verso 7 diz. E quando acabarem o seu testemunho, quando acabar o testemunho dos 3 anos e meio, quando acabar o testemunho, a besta que sobe do abismo
lhe fará guerra e as vencerá e as matará.